Olá, bom dia você que me assiste, boa tarde ou boa noite. Eu quero que este momento encontre você com muita alegria, muita paz e muita satisfação na vida. E se você não está assim, nós vamos orar e Deus vai mudar esse quadro no nome de Jesus. Mas eu quero deixar o título da mensagem. Hoje estamos encerrando completamente o livro de Ruth com o título A Síntese do Livro de Ruth. A síntese do livro de Ruth. E hoje vamos trazer um resumo gostoso e com muita surpresa. Os próximos vídeos também serão vídeos de muita surpresa. Estamos buscando algo de Deus, algo profundo para trazer para a tua vida, para o teu viver diário. Eu sei que Deus irá operar em você. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus? Ore comigo agora, você que acredita que a oração tem poder quando é feita no nome de Jesus. Só no nome de Jesus que ela tem poder. Oremos assim. Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Deus seja o Senhor louvado, o Senhor exaltado em todos os momentos das nossas vidas. Bendiga o teu nome, ó Deus, encha-nos de graça e de paz, no nome de Jesus. Esta pessoa que ora comigo agora, Deus, está precisando do tocar do Senhor, do mover do Senhor, da bênção do Senhor na vida dela. Aconteça o que estiver acontecendo na vida dela, ó Pai. Agora eu oro para que haja paz, haja felicidade, haja alegria e haja gozo. Oro também com essa pessoa, meu Deus, por Israel, por Jerusalém, pelo povo judeu, por aquela guerra, pedindo ao Senhor, ó Deus, que traga paz para aquela região, no nome de Jesus. E que esta viagem, ó Deus, que esta reunião dos 32 países ali, ó Deus, da OTAN, para entrarem em acordos, ó Deus, traga paz para a humanidade, porque sabemos que, havendo paz, o Senhor Jesus virá e nos levará para com Ele. É num momento desse, onde todo mundo estiver garantido aqui e dizendo, olha, a paz, então a igreja do Senhor Jesus já não estará mais aqui, porque estaremos na glória com Cristo Jesus, e para eles sobrevirá, como diz a tua palavra, uma repentina destruição, desagrado, descontentamento, porque jogaram fora a esperança única que é no Senhor Jesus, o Salvador das nossas vidas. Abençoa esta pessoa que ora comigo e que aprendamos agora, ó Deus, com essa síntese do livro de Ruth, a palavra do Senhor e aplicarmos, ó Deus, esta palavra nas nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos buscar a Deus agora. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que fale conosco, que nos dê a graça dele, que nos dê o amor dele, a bondade dele nas nossas vidas. Mas primeiro vamos ler o que diz a Bíblia, que está em Ruth capítulo 1, versículo 1, e depois vamos pular para o capítulo 4, porque hoje vamos fazer um resumo, né? Para você entender bem as profecias, a grandeza deste livro aí, e vamos falar hoje do autor também deste livro. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim, ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, ou na terra de Israel. Um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moabe. Deus estava nisso. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Essas 4 pessoas que foram foi Abimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Ruth, capítulo 4, versículo 21 e 22, você não vai entender, mas eu vou explicar. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Versículo 22, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Mas espera aí. Que isso tem a ver lá no livro de Ruth? Se isso aconteceu nos dias dos juízes, né, quando os juízes governavam, e eu acredito ser no período de Gideão, quando Gideão estava ali escondendo a alimentação, Israel estava passando por uma fome grande, principalmente Judá. Então o que tem a ver com Davi? Lá naquele tempo, a Bíblia falando de Davi, Ruth falando de Davi, lá naquele tempo, tem um segredo nisso aí, e eu quero que você conheça bem a palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que conhece, mas não conhece verdadeiramente da profundidade
da grandeza, do rio de revelações, do manancial de bênçãos, que é a palavra de Deus. Por isso vale a pena você estudar. Eu acordei 5h33 da manhã, orei, e agora já são aproximadamente o horário do Brasil, meio-dia quase. E talvez até meio-dia, né? E eu estou aqui ainda trazendo para você este resumo aqui, essa síntese do livro de Ruth. Bom, vamos lá no princípio. Falamos então que esse Abimeleque sai de Belém, de Judá, justamente quando os juízes governavam. Eu acredito que esse Abimeleque, pela idade mais ou menos dele, ele tenha passado uns anos lá daquele sofrimento antes de Débora, a juíza, libertar o povo de Israel. Um pouquinho antes, houve 20 anos de sofrimento. Eu acredito que ele esteve lá nesse sofrimento também, lá nessa perseguição toda, sentindo ali, né, um desconforto por um períodozinho. Esse Abimeleque. Mas como Débora, ela trouxe paz, né? Deus trouxe paz para Israel usando Débora por 40 anos. Então eu acredito que ele tivesse aí, talvez, os seus 60 anos, 50 e pouco. Então ele teria passado um pouco desse sofrimento antes de Débora. Mas acontece que lá, quando você vê sobre Gideão, estuda em Juízes, você vai perceber também que houve fome na terra. Deus permitiu que os medianitas entrassem ali. Para quê? Para punir o povo que afastara de Deus. E você vai ver então, naquela época, Deus levantando, você pode perceber, Deus levantando Gideão. Acontece algo ali tremendo e você vai entender por que Deus permitiu que a fome chegasse ali, que os midianitas tomassem toda a colheita dele, botassem fogo na plantação, etc. Sabe por quê? Porque eles abandonaram Deus. O próprio pai de Gideão tinha ali, né, um altar a Baal, que era dele, com poste ídolo ali. Entendeu? Se o próprio pai do Gideão tinha um altar ali onde as pessoas daquela cidadezinha ali, né, adoravam a Baal, imagina o resto da situação, como estava a adoração a outros deuses. Deus se entristeceu e Deus trouxe fome na terra por 7 anos. Acredito que neste período saiu então Abimeleque dali. Abimeleque devia ser um homem bem-sucedido e teve bom pai, porque o pai dele colocou um nome nele muito interessante, que significa, Abimeleque significa, o meu pai é rei. Que maravilha, né? Um significado bonito desse no nome. Ele então pega Noemi, a esposa, né, dele, que tinha 2 filhos. Noemi significa doçura. Então meu pai é rei, pega a doçura e seus 2 filhos e vão lá para a terra de Moabe. Se você for estudar, você vai ver algum rabi ou outro dizendo que Abimeleque morreu porque desobedeceu à vontade de Deus, por isso Deus o matou lá em Moabe. Eu não acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque no enredo da história aí, você vai perceber que a mão de Deus estava nisso. Mas Abimeleque e Noemi tinham um problema. Olha o nome que eles colocaram nos filhos: Malom e Quilion. O que significa Malom? Malom significa adoentado, enfermo. E o que significa Quilion? Quilion significa aquele que falha. Por que colocar 2 nomes desse nos filhos? Não seria já, por insensatez, uma maldição? Malom, adoentado e enfermo, ou enfermo. Quilion, aquele que falha. Parece uma rede de maldições no nome dos filhos. E eles então vão para Moabe. Chega ali, Abimeleque, rapidinho morre. Não sabemos por quê. Depois, se ele saiu enfermo ou não de Belém, não sabemos. Mas ele leva os 2 filhos para lá com a esposa, e então chega ali, depois que ele morre, os filhos se casam com Orfa, né? Quilion casou com Orfa, e Malom casou com Ruth, que significa companheira, amiga. Então Ruth se une à família, e já, como nós já trouxemos a história completa, e você deve ter visto os vídeos passados, Ruth, então, eles morrem,
Orfa e Ruth quer seguir Noemi, porque Noemi se sente desgraçada, miserável, judiada por Deus, pensa que Deus estava perseguindo ela, e o que acontece? Ela resolve voltar, mas elas querem ir com ela. Na metade do caminho, talvez um pouco antes, ela convence Orfa a voltar para os seus deuses, para sua mãe, para a casa de seu pai, viver a vida lá, mas Ruth não aceita isso. Ruth dá uma palavra muito forte para ela, dizendo: onde queres que for, eu irei também. Não me fale mais para voltar. Onde quer que pousares, ali pousarei eu também. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E Ruth dá a palavra final: e onde você for sepultada, eu também serei sepultada. Que maravilha, que decisão de uma grande companheira. Elas vão então para lá. Fato interessante é que quando chegam lá, a cidade fica, emocionada. Mas as mulheres dizem: olha, não é essa Noemi? O que estavam dizendo as mulheres? A doçura voltou. Que recepção maravilhosa. Mas Noemi, então, cheia de amargura, cheia de rancor, cheia de sem entender porque Deus estava fazendo isso com ela, diz: não me chamem de doçura. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Eu sou uma mulher amarga. Mas o nosso Deus, no silêncio, pode fazer do amargo. Ele faz jorrar mel. Noemi chega ali, é bem recebida. Ruth deve ser a mulher do campo, trabalhadora, então vai suscitar, como nós lemos na história, alimento para casa. E lá então ela conhece Boaz e tem aquele relacionamento ali de olha daqui, olha dali, e meses se passaram. Até o dia que chegou o momento de limpar a cevada. Já estava o trigo e a cevada já preparando-se para limpa. Então, para tirar a palha do grão, e a Noemi dá o conselho a Ruth, e Ruth segue o conselho, e então entendemos que Boaz, o dono ali, o rico, um homem íntegro, fiel, bem falado na cidade, usa o que significa o seu nome: rapidez. Boaz significa rapidez ou força. Então ele usa rapidez. Ele entra em acordo com Ruth e diz: eu vou fazer conforme o teu pedido. Você me surpreendeu muito mais agora do que antes. E ele vai lá então e adquire, como já falamos no vídeo passado, que teve boa visualização, glória a Deus por isso. E você deve assistir os meus vídeos, porque eu tento ensinar para você a palavra de Deus. O que acontece é o seguinte: ele então vai lá e adquire direito de ter Ruth. E a Bíblia fala que então, depois de adquirir o direito, depois de ser tudo lavrado diante dos anciãos do povo ali de Belém, ele se casa, então ele adquire as terras, se casa com Ruth. A Bíblia diz que nesse amor todo, Ruth agora é a dona das terras, tanto de Abimeleque, quanto também das de Moabe. Ela e o marido ali felizes, e Deus a faz conceber. E ela tem um filho. Este filho foi para a alegria, não só de Ruth, de Boaz. Lembrem-se que Boaz se humilhou ao ponto de dizer que meu nome seja banido do povo, mas eu vou ressuscitar aqui, eu vou trazer aqui e levar avante o nome do nosso parente Malom. Olha que humildade. O que aconteceu foi que nesse relacionamento lindo nasce um filho. As mulheres felizes vão dizer a Noemi: Noemi, não, você não é amarga. Olha que Deus te levantou um remidor. Deus trabalhou na sua vida. Deus fez de você uma mulher feliz. Você tem uma filha que vale mais para 10 filhos e ela te deu. Ela deu à luz a esta criança que você pode ter nos braços, Noemi. Ah, doçura! Você terá nos teus braços um menino que vai te dar muito prazer. E as mulheres nomearam o nome daquele menino Obed, que quer dizer adorador. A Noemi, que queria ser amarga, agora entra na casa dela, o adorador, nos braços dela, o adorador. A alegria volta para aquela casa. E a Bíblia diz que Noemi tomou o pequeno Obed
nos braços. E como nós lemos no final, né, que Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. E lemos que Obed, esse pequeno, já bem avançado agora na história, gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Mas por que você tem no livro de Ruth, já que Ruth fora no tempo dos juízes, quando governava o juiz, governava Gideão? Por que está falando de Davi? Aí está o segredo. Houve um profeta em Israel, um grande homem chamado Samuel, o que ungiu 2 reis de Israel. E ele fora o que ungiu Davi. Então ele, para terminar o seu legado, terminar a sua linda história como profeta de Israel, um profeta que atravessou desde Eli, com perda de arca, com sofrimento, até chegar em Davi, o rei segundo o coração de Deus. Eu acredito que este Samuel voltara lá no passado, na mente dele, para escrever essa linda história de Ruth, para conectar Judá, a herança que Deus deu, o jeito que Deus trabalha, e trazer então até Davi, Belém de Judá, levando até Davi. E muito mais do que isso, foi dito ali que segue-se em Obed, segue-se em Boaz, a linha de Pérez. E as mulheres diziam, todos eles diziam, os homens diziam, a cidade abençoou Boaz, dizendo que a linha de Pérez seja bendita. Pérez, filho de Tamar, com Judá. Olha Judá aparecendo aí. O clã da tribo de Judá, o líder da tribo, o cabeça da tribo de Judá, trazendo a linhagem dele até passar por Ruth ali, passar por Boaz, vindo para Obed, vindo para Jessé e chegando a Davi. E quando você vai lá em Mateus, não está escrito lá, é que a Malom foi pai de Obed, não. Mateus registrou a história fazendo menção ao nome de Boaz. Lucas faz o nome de Boaz. Boaz foi humilde, ele queria que o nome de Malom fosse lembrado. Mas a história é justa, a história é grande. Malom era um enfermo, segundo o nome. Boaz não. Boaz é aquele que é rápido. E Davi herdou tudo isso do ancestral avô adorador. Por isso que Davi adorava. Herdou da ancestral dele Ruth, a mulher dos campos. Davi estava ali no campo com as ovelhas, no pasto com as ovelhas. Você não pode fugir das tuas origens. Olha que história linda de Ruth para as nossas vidas. Às vezes Deus está num silêncio e nós pensamos como Noemi, a minha vida está amarga. E nós não aguardamos aquele toque de Deus para provar que Ele nunca deixou a nossa vida amarga, que Ele permite que a gente passe por um tempo curto para vermos o tamanho da glória dEle. Traremos estudos maravilhosos para você entender que a nossa vida é cheia de etapas. Tem momento de choro, mas tem momento de riso. Mas numa situação ou na outra precisamos confiar em Deus, abrir os nossos corações e dizer: Deus, eu preciso confiar no Senhor, não me importa a circunstância. Mostra, ó Deus, o teu amor para comigo, faz-me vencedor, faz-me vencedora. Eu não quero falhar na minha confiança. Meu irmão e minha irmã, às vezes queremos desanimar. Às vezes vemos as coisas indo por água abaixo. Eu vi um rapaz gravando mais de 10 áudios. Um rapaz que era sempre tranquilo, preocupado com esta guerra. E dizendo, que os meus filhos vão morrer. O que farão dos meus filhos? Vão agora, os Estados Unidos entrou na guerra, vai soltar bomba aqui, vai isso, vai aquilo. Mas quando eu fui mandar uma palavra para ele,
estava bloqueado lá de outros comentários, porque ele criou tanto comentário e tanta confusão no grupo, que o grupo tirou de que os participantes pudessem comentar e deixou só a diretoria para comentar. Mas eu queria dar uma palavra para ele de consolo, dizer: meu irmão, nossa pátria não é aqui. Oremos por Israel. Israel é a chave, Israel é o momento, Israel é o cerne que move este mundo aqui. As coisas para acontecer neste mundo precisa passar por Israel. Deus não mudou os planos dele com Israel, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus, e Jesus disse que nós, a igreja, não somos deste mundo. Israel ainda é deste mundo dentro dos planos de Deus, mas a igreja do Senhor Jesus não é deste mundo. Nós aguardamos a nova Jerusalém. Eles ainda estão na velha Jerusalém. Nós aguardamos a nova que desce dos céus. No livro de Ruth, você vai muito ver Boaz como o Goel, o Redentor. Goel, o Redentor. Na nossa vida nós temos o nosso Goel também, que significa em português Redentor, que vem do hebraico, e significa Redentor. Nós temos o nosso Redentor. A nossa alma já foi redimida da cova do inferno, da cova da perdição eterna, do sofrimento eterno. Jesus nos comprou com seu sangue, como Boaz foi ali, comprou a terra, e comprando a terra ele teve direito e dever de assumir Ruth, e ele o fez com alegria, se humilhando. Jesus se humilhou por você também. Jesus pagou um alto preço por você. Eu terminei assim no meu vídeo passado e quero terminar esse também dizendo: Jesus é o seu Goel, ele é o seu Redentor. Jó disse em suas palavras, ele precisava de um Redentor porque ele estava sofrendo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele não deixará a minha alma na cova. Que interessante é você saber que o seu Redentor, o meu Redentor, nos levanta, nos tira da cinza. Mesmo na cinza ainda não é o nosso resultado final, ainda não é o nosso fim, porque o nosso Redentor, ele luta por nós, porque Jesus afirmou: Pai, eles não são do mundo. Você e eu somos extraterrestres. Nós estamos aqui por um tempo só, e às vezes assustamos tanta gente com a nossa fé, com a nossa esperança, com o brilho da graça que é em nós, mas por um pouco de tempo ainda estaremos aqui. Mas Deus irá nos levar através da pessoa de Cristo para morarmos com Ele eternamente. Esteja preparado para isso. É por isso que Mateus e Lucas respeitaram o pensamento de Deus, que diz: Boaz não será esquecido. Boaz entrará no Novo Testamento, entrará na história do Redentor de fato, que é Jesus, o unigênito de Deus. Redimiu lá em Gênesis, lá no princípio do Éden, um cordeiro, significando ele morreu. Então, atravessamos a história toda com cordeiros morrendo, até chegar ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e por você, para nos dar nova vida. Em Cristo Jesus, você e eu temos nova vida. Eu quero despedir de você até os próximos vídeos, que serão impactantes. Não deixe de assistir, se inscreva no canal, curta se você quiser, dá o seu like aí se você quiser. Mas eu quero me despedir de você temporariamente e dizer até o próximo vídeo, se Deus quiser. E termino aqui a síntese do livro de Ruth. Agora você sabe tudo sobre o livro de Ruth. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda na minha meditação, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Abraço meu, no nome de Jesus.